24, nós vamos ler Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Quero ler com você esta tarde, para nós juntos refletirmos sobre este dia tão poderoso que foi o domingo da ressurreição de Jesus. Lucas, capítulo 24 e o versículo de número 30. Lucas 24 e 30 diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Amém. Nós sabemos que este aqui é o episódio da caminhada de Jesus com dois discípulos que estavam indo para a aldeia de Emaús. A aldeia de Emaús estava 12 quilômetros de Jerusalém. Esse dia aqui era o domingo da ressurreição. Jesus tinha ressuscitado domingo cedo, pela manhã, e agora chegara já o período da tarde. E fora no período da tarde que os discípulos, os dois, estavam indo para Emaús. Uma caminhada de 12 quilômetros até esta aldeia. Um dos discípulos, nós sabemos o nome, que era Cleopas. E agora, eles caminhavam juntos. E a Bíblia vai trazer para nós algumas coisas que estavam acontecendo com eles. Era um momento difícil que eles estavam vivendo. Eles tinham visto a morte de Jesus, a crucificação de Jesus. O coração deles estava angustiado, estava nervoso. E aí nós vamos perceber que eles estavam duvidosos. Pelo caminho, muitas dúvidas, muitas coisas que eles não estavam acreditando, muitas coisas que eles não entendiam, estavam passando na mente e no coração deles. Mas eles estavam também com falta de fé. Eles não conseguiam entender a morte de Cristo. Estavam descrendo daquilo tudo. Aqueles discípulos, eles estavam com dúvidas, estavam com questionamentos. Eles estavam também com os olhos espirituais fechados. Estavam que quase cegos para entender aquilo que estava acontecendo no mundo espiritual. Mas aqueles discípulos que caminhavam para Emaús estavam entristecidos. Lucas vai dizer isso para nós, no versículo 17, que eles pararam entristecidos. Então veja, que caminhada para a aldeia de Emaús era essa? Era uma caminhada de tristeza, uma caminhada de dúvidas, uma caminhada de angústias, uma caminhada de falta de fé, uma caminhada de incertezas, uma caminhada de questionamentos, uma caminhada de tristeza. E os dois continuavam, quilômetro a quilômetro, cabisbaixos, até que Jesus começa a caminhar com eles. Ah, meu irmão, que coisa extraordinária isso, porque Jesus está vivo. Jesus havia ressuscitado pela manhã, e agora os dois que estavam cabisbaixos, caminhando esta caminhada triste e solitária para a aldeia de Emaús, estavam acompanhados agora, nada mais, nada menos, acompanhados por Jesus. Jesus Cristo ressuscitado estava com eles, e Jesus começa a caminhar com os discípulos. Agora o tom da caminhada muda totalmente. Cada quilômetro que eles
passam a estar com Jesus. São quilômetros diferentes agora. Os pensamentos começam a mudar, porque Jesus estava caminhando com eles. Jesus está vivo e caminha conosco. Esta é a grande verdade da ressurreição. Esta é a grande verdade do Evangelho. Jesus está vivo para viver o nosso dia a dia com a gente. A grande lição desse texto aqui é: Jesus está vivo para caminhar conosco, para viver a nossa rotina. Se nós estamos tristes, se nós estamos angustiados, se nós estamos com dúvidas, se nós estamos com questionamentos, se estamos vivendo um momento de falta de fé, de incredulidade, se estamos vivendo em momentos que estamos cabisbaixos, pois bem, Jesus está vivo para caminhar conosco e tudo muda. Uma trajetória aonde Jesus está andando com a gente é diferente, tudo muda. Uma caminhada onde Jesus está do nosso lado, as coisas não são mais as mesmas. Uma caminhada onde Jesus passa a partilhar deste momento conosco, ela é alterada totalmente. E assim aconteceu naquele dia. A caminhada para Emaús mudou, foi alterada. O cenário foi alterado, porque o Cristo vivo estava caminhando com eles. E aí nós vamos perceber que o efeito da presença de Jesus causou algumas coisas naqueles discípulos. Perceba, o efeito da presença de Jesus causou algumas coisas naquela caminhada. A primeira, eles tiveram resposta para as suas dúvidas. Todos os seus questionamentos, todos os seus porém, seus porquês, suas perguntas, passaram a ter resposta, porque o Cristo vivo estava caminhando com eles. Ora, Jesus é a verdade. Todos os nossos poréns são respondidos por Cristo. Todas as nossas dúvidas são respondidas por Cristo. Ele não é só o caminho, Ele é o nosso companheiro que caminha conosco nesse caminho. E Ele é a verdade. Quem anda com Cristo não está perdido, não está enganado, encontra a verdade. Mas naquele dia, o coração deles estava aquecido, o coração deles estava ardendo. É o efeito da presença de Jesus com eles, é o efeito de Jesus estar caminhando com eles. O coração estava aquecido, o coração estava abrasado. Meu irmão, sabe por que você está aí sentindo alegria? Sabe por que você está aí feliz, motivado? Porque Jesus está do seu lado. As palavras de Cristo estão ecoando no seu coração. Não existe outra filosofia que possa causar um efeito tão poderoso dentro do nosso coração. Não existe outra palavra, não existe outra teoria, não existe nada que já tenha sido criado pelo homem, nenhuma teoria, nenhuma filosofia, nenhuma palavra, nenhum conhecimento, nada que possa ter sido imaginado, criado, feito, escrito pelo homem, que possa causar um efeito tão poderoso nos nossos corações, como a presença de Jesus, como as suas palavras. O nosso coração só sente alegria de verdade quando nós ouvimos o nosso Mestre, e nós conhecemos muito bem a sua voz. Nós, como ovelhas de Cristo, conhecemos muito bem a voz do nosso pastor, e a voz do nosso pastor, além de nos trazer a verdade, também ela aquece o nosso coração, traz alegria para o nosso coração. Mas perceba, esta caminhada ainda teve mais uma alegria, mais um efeito da presença de Jesus. Jesus traz alegria ao coração que estava triste. Este é o poderoso efeito da presença de Jesus caminhando com eles. O Cristo vivo
traz alegria ao coração que estava triste. Se cada passo eram passos de tristeza, passos de angústia, passos que demonstravam grande decepção, a partir do momento que Jesus caminha com eles, o coração passa a transmitir alegria. Jesus caminhando conosco alegra o nosso coração. Então perceba, Jesus caminhando conosco é a resposta para as nossas dúvidas. Jesus caminhando conosco é certeza que o nosso coração estará aquecido. Jesus caminhando conosco é a certeza de alegria para o nosso coração. Mas por último, Jesus caminhando conosco é a certeza que teremos o esclarecimento da verdade. Teremos o esclarecimento da verdade. Aqueles discípulos, Cleopas e o seu amigo, que iam para Emaús, não estavam entendendo as Escrituras, não estavam entendendo tudo aquilo que haviam visto sobre a morte de Jesus. Mas ao caminhar ao lado de Cristo, Cristo abre-lhes as Escrituras. Que efeito tem a presença de Jesus? Que efeito tem a presença do Cristo vivo caminhando conosco? As Escrituras que parecem ser obscuras para o carnal. As Escrituras, a palavra de Deus, ela parece ser obscura. O carnal não entende, mas o espiritual entende tudo. O espiritual consegue discernir, consegue entender, porque a presença de Cristo, do seu Espírito, nos revela a sua palavra. As verdades da palavra de Deus são esclarecidas no nosso coração. Ah, meu irmão, nós queremos todos os dias caminhar ao lado do Cristo que está vivo. Nós precisamos partilhar os nossos passos, partilhar o nosso caminho, a nossa caminhada com o Cristo vivo. Que grande verdade esse texto traz para nós. Que grande verdade essa porção bíblica traz para nós. Cristo está vivo para caminhar conosco. Cristo está vivo para partilhar dos momentos da vida. Não importa se são momentos tristes ou momentos felizes, Cristo está vivo para estar conosco. E foi Ele mesmo quem nos afirmou: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não deixarei vocês sozinhos. O Consolador estará com vocês, estará ao lado de vocês. Ah, meu irmão, nós não estamos sozinhos na nossa caminhada, na nossa trajetória. O Cristo vivo está conosco. Mas Jesus caminhava, e quando Cristo chega próximo à casa, quando eles chegam próximo à casa de um daqueles amigos, Jesus faz que estaria indo, seguindo o seu caminho, e é nesse momento que eles dizem: Senhor, não vá, o sol já declina, o dia já foi embora, já é muito tarde, Senhor. Ah, meu irmão, e aí os discípulos dizem: fica conosco, Jesus, entra aqui na casa, fica conosco. Jesus então entra com eles. E aqui está mais uma poderosa lição desse texto bíblico para nós. O Cristo vivo entra dentro das nossas casas. O Cristo vivo entra dentro dos nossos lares. Perceba o grau da caminhada com Cristo. Não é só uma caminhada. Cristo vive para entrar dentro dos nossos lares, para estar no seio da nossa família, para fazer parte da nossa casa. Cristo está vivo para entrar dentro do nosso lar. E aí Jesus entra dentro da casa daqueles discípulos. E o que eles fazem? Agora, a palavra de Deus revela algo poderoso para nós. Jesus se assenta na mesa com eles,
Guarde isso, Jesus se assenta na mesa, eles sentam à mesa naquele dia. Jesus sentou à mesa com aqueles discípulos. Veja que Jesus, antes de ir para a cruz, Jesus está onde? Jesus está sentado à mesa com os seus discípulos. Antes de Jesus ir para a cruz, ele está à mesa. Após ele ressuscitar, qual a primeira coisa que Cristo faz? Estar à mesa com os seus discípulos. Jesus se assenta à mesa. Pré-cruz, ele está à mesa com os discípulos partindo o pão. Pós-cruz, pós-ressurreição, Jesus está à mesa partindo o pão com os seus discípulos. Porque o relacionamento da mesa é a coisa mais próxima que existe. Quando nós sentamos à mesa com alguém, nós partilhamos ideias. Estar à mesa com alguém é compartilhar sonhos. Estar à mesa com alguém é compartilhar segredos. Estar à mesa com alguém é compartilhar do coração, é compartilhar as tristezas, as alegrias. Estar à mesa com alguém é sorrir, é partilhar das alegrias, é rir com alguém. Estar à mesa junto com amigos é a coisa mais gostosa que existe. Uma das grandes alegrias do ser humano é estar à mesa com alguém, é partilhar momentos à mesa com a família. Perceba, é isso que Cristo faz com esses discípulos. Ele se assenta à mesa e começa a conversar. Meu irmão, esse é o tipo de relacionamento que o Cristo vivo quer ter conosco. Um relacionamento tão próximo, um relacionamento tão íntimo, uma parceria, uma amizade simbolizada pela mesa. A mesa é esse símbolo dessa comunhão, dessa amizade, de partilhar momentos, de partilhar alegria, de partilhar tristezas também. Não há segredos à mesa. A mesa, há olho no olho, a proximidade, não há distância à mesa. Quando estamos à mesa, não existe a frieza das tecnologias, não existe a frieza dos recados, dos e-mails, do WhatsApp. Quando estamos à mesa, não existe a frieza da distância. Quando estamos à mesa, existe a intimidade da proximidade. Quando estamos à mesa, há olho no olho. Cristo vive para ter esse tipo de relacionamento conosco. Cristo vive para partilhar da mesa conosco. Meu irmão, não aceite outro tipo de relacionamento com Jesus, a não ser um relacionamento da mesa. Cristo, ele olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa dessa árvore, Zaqueu, porque hoje eu quero entrar dentro da sua casa. Veja que Jesus não aceita o relacionamento da árvore, o relacionamento distante, aonde Zaqueu apenas olharia Jesus de longe. Jesus diz para Zaqueu: Zaqueu, eu quero ter contigo um relacionamento tão íntimo, um relacionamento próximo. Desce dessa árvore, porque hoje eu vou entrar na sua casa e nós comeremos junto. E lá na mesa, Zaqueu, você vai se arrepender. Lá na mesa você vai confessar os seus pecados. Lá na mesa, Zaqueu, você vai receber um novo propósito de vida. Zaqueu, eu não quero um relacionamento distante, eu quero ter contigo um relacionamento da mesa, da proximidade. Lembra de Apocalipse capítulo 3 e o versículo 20, a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E o que ele vai fazer quando entrar na casa? Cearei com você e você ceará
comigo. Quando Cristo entra na nossa vida, quando Cristo entra na nossa casa, o que Ele faz? Ele se assenta à mesa conosco e estabelece um relacionamento de intimidade, um relacionamento de proximidade, o relacionamento da mesa. Não aceite outro tipo de relacionamento com Cristo, a não ser o relacionamento de intimidade, de proximidade. Cristo vive, está vivo para estar íntimo de você. Mas aí a Bíblia vai nos revelar uma coisa tão linda, tão profunda, que até então aqueles 2 discípulos não sabiam que era Jesus que estava com eles. Até aquele momento eles não estavam percebendo que era o Cristo que estava com eles. Eles caminharam por uma longa distância sem perceber que era Cristo. Eles entraram dentro de casa sem perceber que era Cristo. Sentaram-se à mesa sem perceber que era Cristo. Mas então agora, Jesus se revela a eles. Jesus se revela e eles olham um para o outro e dizem: é Jesus que está conosco. É Jesus, é o Mestre. Eu percebo, meu irmão, eu penso, eu imagino a alegria no rosto deles, o sorriso estampado no rosto daqueles 2 discípulos. É Jesus que está conosco, é Jesus, é Ele. E aí Jesus se revela a eles no partir do pão. Quando Jesus parte o pão, Jesus se revela a eles. Meu irmão, sabe como que Jesus se revela a eles? Jesus se revela sendo o Senhor de tudo. Sabe por quê? Jesus se revela sendo o Senhor de todas as coisas. Eles percebem que era Jesus, porque só o anfitrião poderia servir o pão. Só o dono da casa poderia servir a mesa. E a casa não era de Jesus. Jesus toma conta da situação. Jesus toma conta, Jesus se revela sendo o Senhor de tudo. Toda a autoridade, todo o domínio estava nas mãos dele. Ele parte o pão. Era o anfitrião da casa que deveria partir o pão. Era o anfitrião da casa que deveria servir a mesa. Era o anfitrião da casa que deveria começar a dar graças a Deus, começar a oração. Era o dono da casa. Mas Jesus se revela agora sendo o Senhor de tudo, sendo o dono de tudo, tendo toda a autoridade. Ele toma conta da situação. Jesus parte o pão e serve o pão para eles. Jesus se revela como o pão vivo que desceu do céu. Jesus dá de si mesmo para eles. Jesus serve dele mesmo para aqueles 2 discípulos, porque Jesus é o pão vivo que nos alimenta. Jesus diz em João 6, que aquele que tomar do seu corpo, que comer de si, nunca terá fome. Aquele que comer do seu corpo, que comesse dele, teria vida eterna. Quando Jesus parte o pão, eles logo lembram da cruz, do Cristo partido, do Cristo que dá a vida, do Cristo que doa a Ele mesmo. Não mataram Jesus, foi Ele que deu a vida. Não assassinaram Jesus, foi Ele que se doou como cordeiro mudo. Ele foi partido, Ele foi moído na cruz. Quando Jesus parte o pão, eles lembram de Cristo moído e partido na cruz. Naquele dia, Jesus deu de si mesmo para eles. Jesus demonstrou que era Ele mesmo, o pão vivo que desceu do céu. Ah, meu irmão, Jesus está vivo para caminhar conosco. Jesus está vivo para entrar nas nossas casas, fazer parte da nossa rotina diária. Jesus está vivo para sentar-se à mesa conosco, ter o relacionamento da intimidade. Mas Jesus está vivo para que nós anunciemos o mundo que Ele vive. Naquele momento que Cristo se revela a eles, Jesus desaparece. E Jesus desaparecendo, a Bíblia diz que imediatamente
os discípulos se levantam e vão correndo para Jerusalém, vão correndo anunciar que tinham visto o Cristo vivo, que tinham comido com o Cristo vivo. Cristo vive, para que nós proclamemos a todos que Ele está vivo para sempre. Nada pode nos deter, nada pode nos parar, nada pode te barrar, meu irmão, nada pode te desanimar. Faça como aqueles 2 discípulos, levante-se e vá anunciar a todos que Ele vive. Levante-se imediatamente e vai anunciar a todos. Diga a todos que o seu dia, meu irmão, seja um dia para você proclamar que Cristo está vivo, que a sua semana, que a sua rotina seja para dizer que Cristo está vivo. Não existe outro sentido para a nossa vida a não ser proclamar que Cristo está vivo. Nós somos testemunhas. Testemunhas falam de algo. Testemunham de algo que viram. E o que nós testemunhamos? Nós vimos o Cristo vivo, nós sentimos o Cristo vivo, nós cremos no Cristo vivo. Então nós sairemos e testemunharemos a todos que Cristo está vivo. Cristo vive, Cristo vive, Ele está vivo para sempre. E eu quero orar com você nesta tarde. Eu quero orar por você nesta tarde. Meu irmão, que o Cristo vivo esteja te tocando nesta tarde. Que o Cristo vivo esteja renovando a sua caminhada. Que o Cristo vivo esteja